maio, que é esse mês de aniversário, nós estamos conversando a respeito do tema Muito Além. Nós falamos desde o primeiro domingo que o desafio de Deus para nós é sermos uma igreja muito além daquilo que já somos até agora e da compreensão que temos de igreja. Falamos que precisamos ir muito além da religião, se queremos ser a igreja conforme Jesus Cristo deseja. Que precisamos crer que Deus fará através da nossa oração muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Que se quisermos ser igreja, precisamos ir muito além das 4 paredes do santuário. E hoje, quando a gente comemora oficialmente os 55 anos de igreja organizada nesse lugar, eu queria te convidar a ir muito além dos 55 anos. Conversar um pouco com você a respeito disso. Ainda tem alguns lugares, tem lugares aqui do lado do reverendo Fábio, tem um lugar ali do lado da Edna, não tem porque é do Divino, ele é grande. Tem alguns lugares ali do lado da Ivanilde. E se ainda faltar lugar para alguém, vou pedir aos irmãos. Tem uma cadeira que eu estou vendo aqui, ó. Vamos começar com a leitura do Salmo 126. Assim diz a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Texto de Isaías, capítulo 54. Os 3 primeiros versículos dizem assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Que o Senhor nos edifique com a leitura e com a proclamação de sua palavra. Eis a palavra do Senhor para nós, muito além dos 55 anos. Hoje a gente celebra, como foi dito, como vem sendo dito durante todo esse mês, mais de meio século de igreja organizada. Mas caso não tenha ficado claro para você ainda, são 55 anos de organização da igreja, mas a comunidade já existia aqui antes. Quando a igreja foi organizada, a comunidade já existia aqui há mais de 20 anos. Então, nós estamos falando de cerca de 8 décadas de igreja presbiteriana aqui nesse bairro. No final do ano passado, a gente fez um exaustivo trabalho de produção de um rol de membros atualizado da igreja. Eu tive o cuidado de pegar desde a primeira ata da igreja, desde a primeira ata de organização, para ir cadastrando cada membro, em qual ata ele entrou, em qual ata ele saiu, por qual motivo ele entrou, por qual motivo ele saiu. Você imagina que foi um trabalho muito grande, né? Mas foi gostoso porque, ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo a história da igreja, né? A gente vai conhecendo o que se passou nessa caminhada. E é uma bênção saber o que Deus já fez aqui em todo esse tempo. Esses dados que foram levantados numa planilha, agora estão encaminhados com a Secretaria do Conselho para a gente fazer a atualização dos dados. A gente só tem os nomes e as atas em que eles entraram. Agora a gente está atualizando dados, porque você há de convir. Tem gente que já entrou nessa igreja como membro há muito tempo, né? Há muito tempo. Você imagina, dona Lene, os dados que tem lá na ata de quando a dona Lene entrou já estão um pouquinho desatualizados, né? Então agora a gente está tendo que atualizar esses nomes que estavam lá. E uma das coisas que me marcou
é que a gente vai colocando, eu ia colocando o nome e o número de registro, né? Então, o primeiro irmão registrado, membro número 1, nome. Membro número 2, nome. E a gente percebe que, ao longo do tempo, essa igreja já teve mais de 1.000 membros recebidos aqui, ao longo de todo esse tempo. Os últimos membros foram membros 1.000 e pouco, 1.000 e não sei o quê. O membro 1.001 é o Juninho, filho do presbítero Luiz Carlos. Ele é o membro 1.001 aqui da igreja. Se eu não me engano, tem cerca de 1.100 membros recebidos ao longo da história da igreja. É muita gente, é muita gente. Nós plantamos outras igrejas aqui. O reverendo Joaquim, hoje pela manhã, falava um pouquinho sobre isso. As igrejas de Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Jardim Rincão, foram igrejas plantadas por essa igreja. Nós enviamos pastores e missionários para o campo. Os que conhecem a história dessa igreja sabem que, ao longo desse tempo, homens foram despertados por Deus para serem pastores e hoje estão atuando em diversos lugares do nosso país. Homens e mulheres foram levantados por Deus para serem enviados também como missionários. Deus tem atuado ao longo desses 55 anos através da história da nossa igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós cremos que podemos fazer muito além do que já fizemos nesses 55 anos. Porque o mesmo Deus que agiu no passado pode fazer obras ainda maiores no futuro. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio. E os dois textos que nós lemos, de uma forma ou de outra, tratam a respeito disso. Mencionam essa ideia. O Salmo 126, ele é um canto de gratidão pela libertação do cativeiro babilônico. Não há dúvida, as pessoas estão louvando a Deus ali, porque foram livres da opressão. Mas quando aquele salmo foi composto, ainda havia alguns dos judeus que estavam lá no cativeiro. Por isso o salmo, ao mesmo tempo, é um alegre canto de livramento, mas também é um pedido a Deus por aqueles que ainda estão cativos. O Salmo 126, ao mesmo tempo que diz: Senhor, que bênção foi quando o Senhor nos libertou, grandes obras o Senhor fez por nós, nós ficamos rindo, sorrindo. De repente o salmista fala: mas Senhor, tem gente que está presa lá ainda, restaura a sorte desses. Eles acreditavam que Deus iria completar aquela obra, que a maior obra de Deus não tinha ficado no passado, mas ainda se veria no futuro. O texto de Isaías 54 é uma profecia sobre a prosperidade do povo judeu depois da sua libertação. Isaías está falando muito antes do cativeiro babilônico, mas olhando para o que iria acontecer depois desse cativeiro. E ele traz também uma promessa de grande crescimento para o povo. Mas sabe, Isaías 54 não fala apenas do povo judeu. Isaías 54 não tem uma mensagem para dizer apenas sobre aqueles que estavam voltando para a sua nação. Isaías 54 também se dirige à igreja de Cristo. Tanto é que se você olhar no verso 5, ele vai dizer: o teu Criador é o teu marido. E quando você olha no Novo Testamento, você vê que a igreja é a esposa de Cristo. Deus não está dizendo apenas para os judeus, Deus está dizendo para a igreja também: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. O Senhor está trazendo essa promessa para a igreja de Cristo também. Os dois textos apresentam uma certeza: o mesmo Deus que já havia agido por aquele povo, esse mesmo Deus vai trazer bênçãos grandiosas no futuro, seja na colheita, Salmo 126, seja no crescimento da nação, Isaías 54. Guarde bem isso no seu coração, meu querido. A ideia-chave desse texto é: Deus fez coisas grandiosas no passado, Deus nos apresenta grandes desafios no presente, e Deus pode fazer obras ainda maiores no futuro. E isso vale para a vida dessa comunidade, mas isso vale para a sua vida também. Deus fez coisas grandiosas no passado, nos apresenta grandes desafios no presente e pode fazer obras ainda maiores no futuro. Você crê nisso, meu irmão? Você não precisa acreditar nisso porque sou eu que estou falando. Você tem que acreditar nisso porque é Deus quem promete em sua palavra. E se você não se satisfaz com as promessas do Antigo Testamento, lembre-se que Jesus Cristo mesmo disse isso: se vocês crerem em mim,
obras ainda maiores que as minhas vocês farão. E olha, as obras de Jesus Cristo foram grandes demais. O evangelista João diz que se fossem reunir todas as obras que Jesus Cristo tinha feito, não cabia em livro nesse mundo, não cabia em livro nessa terra. E é verdade o que João dizia. Sabe por quê, meu irmão? Porque se fosse para registrar todas as obras de Jesus Cristo num livro, ele não ia colocar só ressuscitou um morto, ponto, pum. Ressuscitou outro morto, ponto, pum. Curou um cego, ponto, está enxergando, beleza. Curou um míope, ponto. Tem uma colega minha que o pai dela fala que estava milk, né? Ele usa essa expressão, estava milk, agora estão enxergando. Então, curou o milk, pronto, ponto, ali. Curou o surdo, curou o coxo. Beleza. Não iam ser só esses milagres registrados. Sabe por que não ia caber em livro nenhum, meu irmão? Sabe por quê? Porque ia estar registrado assim nesse livro. Um dia, Christian, um pecador, estava indo para o inferno e eu transformei o coração dele. Agora ele é salvo por meio de Jesus Cristo. E sabe o que ele disse? Que se você crer nele, obras ainda maiores você fará. Você crê nisso, meu irmão? Deus fez coisas grandiosas no passado, apresenta desafios para nós no presente, mas pode fazer obras ainda maiores no futuro, por nós e através de nós. Eu sempre digo isso, comemoração de aniversário gera em nós uma tendência de permanecermos o tempo todo olhando para trás, ainda mais quando temos uma história tão rica quanto a história dessa igreja. Porque quando nós temos uma história pobre, quando nós temos apenas eventos dos quais nós não queremos nos lembrar, a gente para de ficar lembrando o passado e quer ficar olhando para o futuro o tempo todo. Mas quando nós temos uma história bonita, o tempo todo a gente fica olhando para trás. Você que já conversou com algumas pessoas mais antigas da igreja, já deve ter ouvido frases como, na minha época de mocidade, na minha época os adolescentes eram assim, faziam assim, eu lembro que tinha um encontro de federação, era desse jeito, era daquele outro. Quando nós temos uma história tão bonita como a nossa, nós sofremos a séria tentação de ficar olhando para trás o tempo todo, olhando para trás e sofrendo daquilo que a gente chama de torcicolo espiritual, né? Porque a gente fica tanto tempo olhando para trás que depois não consegue mais olhar para frente, que é onde deve se olhar. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você hoje. Como é que é essa nossa relação com esse Deus que construiu o nosso passado, o nosso presente e quer construir o nosso futuro? Deixa eu conversar, dividir com você algumas lições nessa noite a respeito disso. Em primeiro lugar, meu irmão, você precisa crer nisso. A nossa história é o palco da atuação divina. A nossa história, tudo aquilo que construímos até agora, todo o passado que nos fez chegar aonde somos hoje, a nossa história é o palco da atuação divina. O Estênio Márcio esteve aqui no primeiro domingo, tem uma canção dele que fala muito sobre isso, né? E os irmãos sabem, né, da minha fama de chorão. Eu tenho duas famas. Uma de comilão, não sei porquê eu tenho essa fama. Por exemplo, hoje eu visitei a Lara e o Valdir. Eu comi muito pouco lá, Foi uma dificuldade para colocar essa calça aqui que eu estou usando mesmo, mas os irmãos não sabem, né? Para fechar foi uma dificuldade, comi muito pouco. Durante cerca de 2 horas ininterruptas ali, né, conversando e comendo. Foi um prejuízo de 2 meses ali na casa dos irmãos, né? Mas, enfim, tem essa fama de comilão, não é verdade, né? E tenho a fama de chorão, os irmãos sabem disso, né? Mas eu assumo, sou mesmo. E essa é uma das canções que me faz chorar. Porque ele começa a cantar na música a respeito de todas as besteiras que ele fez na vida e como Deus estava preservando ele em cada um daqueles momentos, né? Para que ele chegasse até onde ele chegou agora. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso, né? Eu fui criado na igreja o tempo todo, né? Mas eu fiz muita besteira nessa vida, meu irmão. Eu envergonhei muito o nome do Senhor. Eu magoei muitas pessoas que me eram queridas. Mas em cada um daqueles momentos, no meu momento de trevas e escuridão, o meu Senhor me guardava e me protegia, porque Ele tinha um propósito para mim. A minha história é o palco da atuação divina, mesmo nos momentos mais tenebrosos, mesmo nos momentos mais tristes, mesmo nos momentos mais terríveis, o meu Deus me preservava, porque Ele queria fazer algo através de mim. Deus age através de nós, e a nossa história é uma demonstração constante das intervenções de Deus. A nossa história, o registro da nossa caminhada, é uma demonstração constante de um Deus que intervém, que age em nosso favor.
É por isso que, na perspectiva do Salmo 126, foi Deus quem restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele sabia que, ao olhar para trás e ver aquela obra de salvação, era Deus quem havia feito isso por eles. Olhar para o passado é ver a história de Deus em nós, é ver o que Deus fez por nós. Olhar para os 55 anos de organização dessa igreja, olhar para os quase 80 anos de igreja nesse lugar, não é olhar para os grandes homens e mulheres do passado, não é olhar para os pastores que aqui estiveram, não é olhar para os presbíteros que aqui estiveram, não é olhar para as mulheres servas de Deus que construíram essa história, é olhar para Deus construindo a sua história através desses homens e mulheres ao longo do tempo. Porque os pastores que passaram por essa igreja, e de forma muito especial o pastor que está nessa igreja, não tem importância nenhuma. Quem tem importância é o Deus soberano, o Senhor da igreja. Os presbíteros, diáconos, os líderes que passaram por essa igreja, não têm importância nenhuma. É Deus quem constrói a sua história nesse lugar. Olhar para o passado é ver a história de Deus em nós. As intervenções de Deus no passado nos dão reais motivos de ação de graças. Sabe por que a gente pode cultuar ao Senhor? Sabe por que a gente pode bendizer ao Senhor? Porque Deus agiu em nosso favor. Porque Deus esteve presente na nossa vida. Como eu disse, mesmo no momento de aflição, o nosso Deus estava lá nos guardando, nos protegendo. O autor do Salmo 126 sabe disso. O autor do Salmo 126 sabe que ainda há pessoas escravas, sabe que ainda há pessoas cativas, mas ainda assim ele pode dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu posso louvar a Deus porque o meu Deus interveio em favor do seu povo, o meu Deus agiu, restaurou a nossa sorte no tempo que lhe aprouve. Mas muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa história pessoal, nós empacamos nos nossos fracassos e não conseguimos sair de lá. E olhamos para onde deu errado, olhamos para onde as coisas não se encaixaram e ficamos ali parados o tempo todo. E quantas pessoas passam anos e anos, décadas e décadas, com uma culpa tremenda que as corrói por dentro? Por que eu fiz aquilo? Por que eu agi daquela maneira? Por que eu cometi esse erro? Meu irmão, deixa a sua culpa de lado, porque se você entregou a sua culpa, o seu pecado aos pés da cruz, a Escritura diz que Deus não se lembrará jamais do seu pecado. Deixa isso de lado, meu irmão. E muitas pessoas não conseguem fazer coisas novas porque estão presas aos erros do passado. Você já deve ter ouvido falar disso. Pessoas que tiveram, por exemplo, um relacionamento ruim no passado, pessoas que tiveram um relacionamento amoroso frustrado, pessoas que tiveram um casamento que se quebrou e não conseguem mais ter um novo relacionamento porque estão presos àquilo que deu errado no passado. Não guarde isso no seu coração, liberte-se da culpa do passado, liberte-se dos erros do passado, porque Deus sempre esteve no controle, está no controle, porque tudo que aconteceu foi instrumento de Deus para que você chegasse hoje diante dele. Quando a gente foca nos fracassos, a gente está pecando contra Deus. Quando a gente vive reclamando das coisas que dão errado, a gente está pecando contra Deus, porque o nosso Deus age em nosso favor, mesmo quando as coisas dão errado. Louve ao Senhor, porque mesmo nos momentos ruins, Ele esteve ao seu lado, transformando derrotas em vitórias. E se você não pode perceber isso agora, tenha paciência, meu irmão, porque Ele irá fazer isso na sua vida. Meus irmãos ainda estão cativos, nós ainda estamos presos aqui, mas outros foram libertos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele ainda não fez aqui com a gente, mas grandes coisas o Senhor já tem feito por nós. É importante olhar para trás com essa perspectiva, com esse olhar. Deus agindo através de nós, nos bons momentos, nos momentos ruins, Deus no controle soberano da história. Louvado seja o nome do Senhor. Nada foge às suas mãos, nada foge ao seu poder, nada foge à sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o que Deus fez por nós no passado é o fundamento da nossa esperança no futuro.
Eu creio que Deus fará grandes coisas por mim lá na frente, porque Ele já fez isso no passado. Ele é o mesmo Deus, e se Ele agiu no passado, Ele pode agir no futuro também. Quando você enfrenta lutas, do que é que você lembra? Eu sei que a gente tem psicólogos aqui na igreja, né, que ajudam as pessoas a lidar com seus traumas, com seus fracassos. E tem gente que quando enfrenta um problema, quando enfrenta uma dificuldade, começa a lembrar dos fracassos do passado. Fala, meu Deus, eu não vou conseguir, de novo. Meu Deus, está tudo dando errado de novo. Eu não acredito. Eu planejei tudo certinho e estou caindo no mesmo erro. Vai dar tudo errado de novo. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu não vou conseguir me livrar dessa situação. É isso que você se lembra quando você está enfrentando uma dificuldade? Você se lembra das experiências ruins que ficaram para trás? Já que a gente está falando de cativeiro, Jeremias foi um profeta que sabia o que era esse negócio de cativeiro. Porque ele anunciou para o povo que ia ter o cativeiro, o povo não acreditou, mandou prender ele e teve o cativeiro. Ele já sofreu nas mãos do povo e nas mãos daqueles que o levaram cativo, né? Sofreu 2 vezes. Ele entendia bem desse negócio de sofrimento. E no meio do seu sofrimento, no meio da sua dor, no meio da sua luta com Deus, no livro das Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você sabe o que eu lembro, meu irmão, quando eu estou enfrentando lutas, quando eu estou enfrentando dificuldades? Eu lembro que Deus já agiu em meu favor no passado e Ele vai continuar fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não lembro dos meus fracassos, não lembro da minha culpa, não lembro dos meus tropeços. Eu lembro do Deus que agiu em meu favor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre-se do que Deus já fez por você no passado e louve a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pela história dessa igreja. Lembre-se do que Deus já fez e creia que Ele pode fazer ainda mais. Ele construiu isso e continuará construindo essa história. Louve a Deus pelo passado dessa igreja, mas deseje ardentemente construir o futuro dessa igreja. Deus, eu te louvo pelo que o Senhor já fez aqui, mas o meu coração arde de desejo por ver aquilo que o Senhor ainda irá fazer aqui. A nossa história é o palco da atuação divina. Deus atua por nós e através de nós constrói a nossa história, constrói o nosso passado. Deixa eu compartilhar uma segunda lição com você. O que Deus fez lá no passado tem um impacto direto no nosso presente hoje. É uma consequência disso que a gente acabou de falar. O que Deus fez lá atrás tem um impacto direto para aquilo que nós vivemos hoje. Entenda isso comigo. Saber que Deus tem construído a nossa história, saber que é Deus quem tem nos trazido até aqui, saber que é Deus quem tem nos feito dar um passo atrás de outro passo nessa comunidade, dá um novo sentido para a forma como nós encaramos o nosso presente hoje. É isso que Jeremias está dizendo quando fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O jeito como Deus agiu comigo no passado vai mudar a forma como eu vou agir hoje, vai mudar o meu presente. O salmista também relaciona a atuação de Deus no passado com o estado atual dele. Por isso no verso 3 ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso ficamos alegres no passado, é isso? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E esse salmista que está dizendo estamos alegres, é o salmista que sabe que tem gente ainda no cativeiro. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós podemos estar alegres. Quando eu olho para o que Deus fez comigo, eu tenho uma outra visão do meu presente. Creia, meu irmão, a história que Deus construiu em nossa vida determina a nossa identidade. Nós somos quem somos por causa da história que Deus construiu em nós. De uma forma geral, o mundo ocidental tem o hábito de dar os nomes para as pessoas a partir dos sobrenomes dos seus pais, não é assim? E de alguma forma, quando você olha o nome completo de alguém, você reconhece um pouco da sua identidade a partir daqueles que vieram antes dele. A história daquela pessoa, em alguma medida, determina quem ela é, determina a identidade que ela tem.
quando a gente olha para trás e vê coisas grandiosas que Deus fez em nosso favor, vê como Deus nos deu vitórias em tantos momentos no passado, nós olhamos para o nosso presente, mesmo no meio da luta, podemos dizer: eu estou alegre, porque eu estou confiante de que Deus vai me dar vitória mais uma vez. Mas pastor, e quando eu olho para trás só vejo desgraça na minha vida? Quando eu olho para trás só vejo coisa ruim? Quando eu olho para trás só vejo experiência ruim? E quando eu olho para trás e não vejo nenhuma vida que vale a pena, o que vai me dar a esperança? Nesse caso, meu irmão, fica a dica para você: olhe para a cruz de Cristo, porque Cristo morreu no seu lugar para que você pudesse viver a vida dele. Olhe para a cruz de Cristo, porque todos os seus fracassos, todos os seus erros do passado foram jogados diante da cruz de Jesus Cristo, e você pode viver uma nova vida com ele. Quando eu entendo isso, quando eu entendo o que Deus fez por mim, eu consigo encarar a minha vida de uma outra forma. Eu sou construído de uma outra maneira, eu me torno um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor, eu me torno um líder melhor, eu me torno uma pessoa melhor, quando eu entendo o que Deus já fez em meu favor. Eu não quero continuar o mesmo, eu quero ser diferente, porque o meu Deus, ao longo de todos os meus fracassos e vitórias, o meu Deus foi me forjando e foi me fazendo ser quem eu sou hoje. O que Deus fez por mim no passado tem um impacto direto em quem eu sou hoje. É por isso que eu convido sempre a igreja a olhar para trás, a celebrar os seus feitos, e a partir desses feitos construir uma nova história. Mas eu também convido a igreja a olhar para trás e ver os erros do passado, ver as falhas do passado, para que esses erros e falhas não sejam cometidos de novo, porque a nossa história determina quem nós somos hoje. E a verdade, meu irmão, é que por causa do que Deus já fez, nós podemos estar alegres mesmo em meio às dificuldades. Por causa do que Deus já fez, por causa dessa história que Ele já construiu, eu posso caminhar alegre como o povo do Salmo 126, eu posso ter alegria verdadeira, porque Deus está do meu lado, mesmo quando eu passo no vale da sombra da morte. E quando eu olho o vale da sombra da morte, e quando eu vejo o quão estreito ele é, e quando eu percebo que eu tenho que passar por esse caminho estreito, quando eu percebo que eu tenho que caminhar por esse trecho, e eu acho que não vou conseguir, porque não tenho as condições necessárias, porque não tenho o equilíbrio necessário, porque não tenho o mapa que me leva à direção que eu quero, quando eu acho que não vou conseguir passar por ali, eu me lembro que o meu Deus fez grandes coisas por mim. E sabe como é que eu encaro o vale da sombra da morte? Eu encaro o vale da sombra da morte com um sorriso nos lábios, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu estou no estreito hoje, eu estou nesse vale hoje, mas o meu Deus já me libertou no passado, e Ele pode fazer isso hoje de novo. O que Deus fez no passado tem um impacto direto sobre o nosso presente. O que Deus fez lá atrás nos muda hoje, nos molda e nos forja hoje. Creia, meu irmão, nosso Deus agiu no passado, nosso Deus agirá no presente. Por isso, você tem que encarar suas dificuldades sob uma nova perspectiva. Sabe, a gente não convida ninguém a ser louco. Sabe como é que é o louco? Louco é aquele que tem alguns que são loucos por natureza, mas a gente não convida ninguém a ser louco. Mas veja, às vezes a gente tem dificuldade como essa, né? Eu não quero que você seja louco. Ah, não, perdi um ente querido, vou dar uma festa. Alguns até dão algumas festas quando perdem determinadas pessoas da família. Mas veja, não é, a gente não convida você a ser louco assim. Ah, estou passando um problema, aleluia. Né? Peraí. Está passando um problema, lamente o seu problema, lute com ele, enfrente o seu problema, mas mantenha aquela alegria que não é humana, mas é sobrenatural, aquela que te faz encarar o problema de cabeça erguida, aquela que te faz encarar a dificuldade olhando nos olhos, porque você sabe que o teu Deus no passado te fez mais do que vencedor, e você não vai perder essa categoria, você não vai perder essa alcunha que você recebeu, você não vai perder o nome de mais que vencedor. Cristo continua com você. Lamente a luta, enfrente a luta, faça força, encare de frente, mas encare com a alegria do Espírito Santo. Não a alegria humana, essa às vezes é impossível mesmo. É impossível. Alegria que vem do alto. Alegria de quem sabe que Deus já fez no passado e pode fazer agora no presente.
Mas veja, essas verdades são verdades das quais a gente pode falar com uma certa tranquilidade, assim, porque tudo bem, Deus construiu o nosso passado, tudo bem, beleza, já está lá, já aconteceu. O que Deus fez no passado tem um impacto no presente, tudo bem, eu entendo isso também. Mas e daqui para frente? E o que vai acontecer daqui para frente? Então essa é a última lição que eu queria compartilhar com você. Creia, meu irmão, do fundo do seu coração. Muita coisa Deus já fez, grandes coisas fez o Senhor por nós, mas Deus pode fazer muito mais no nosso futuro. Deus pode fazer muito mais. A força motriz que rege o povo de Deus é a esperança. Essa é a força. Essa igreja tem um nome belíssimo, Igreja Presbiteriana da Esperança, porque a esperança é a força que move o povo de Deus. Uma outra forma da gente entender a fé é a esperança. O autor bíblico diz que a fé é esperar contra a esperança. A fé é conseguir esperar as coisas que os olhos não veem. A fé é conseguir tocar o futuro. A fé é conseguir ir além quando tudo que você tem é o presente. Isso é esperança, isso é fé, essa é a força motriz do povo de Deus. Foi assim durante toda a caminhada do Antigo Testamento. Havia uma promessa, Deus vai realizar essa promessa, eu confio e eu caminho até chegar lá. Eu vou dar a terra prometida para vocês, terra que manda leite e mel. E tantos anos o povo confiou naquela promessa, teve esperança, Deus cumpriu aquela promessa. Deus vai trazer o Messias. Deus vai trazer um Messias que vai nos dar a libertação verdadeira. Quantos anos o povo seguiu naquela promessa, esperando que aquilo se realizasse? Deus cumpriu aquela promessa quando enviou Jesus Cristo. E hoje nós vivemos sobre a égide de uma outra promessa. Jesus Cristo veio, subiu aos céus e disse, eu voltarei para buscar a minha igreja, eu voltarei para refazer a história, eu voltarei para refazer as coisas, eu voltarei para dar um jeito nesse mundo, eu voltarei como justo juiz. Sabe o que acontece, meu irmão? Deus cumpriu a sua promessa quando os levou à terra prometida, Deus cumpriu a sua promessa quando lhes enviou o Messias, e Deus vai cumprir a sua promessa quando Jesus Cristo voltar para resgatar a sua igreja. Deus cumpre as promessas que faz. Por isso eu posso ter esperança, porque o meu Deus cumpriu todas as promessas que fez, e as que Ele não cumpriu ainda, Ele está cumprindo. Acredite nisso, Deus pode fazer muito mais no nosso futuro, mas como Ele fará isso? Então eu quero encerrar a nossa conversa hoje compartilhando um pouco a respeito disso. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai construir esse muito além no nosso futuro? Deus vai fazer isso através da nossa disposição, do nosso esforço e muitas vezes das nossas lágrimas, mas Deus fará. Você sabe, meu irmão, eu sei que poderia parecer muito mais fácil Deus mandar um anjo, né? Você está ali e de repente vem aquele anjo batendo asa, o que você veio fazer? Eu vim lutar as suas lutas. Seria muito mais fácil se fosse assim. À noite, um anjo vim te visitar, vim te render. Pode ficar tranquilo, que agora, na próxima semana, eu vou enfrentar as suas lutas. Ia ser muito mais fácil assim. Eu já contei para alguns irmãos, quando eu era pequeno, eu tinha um amigo chamado Renato, né? Tem até hoje, né? O Renatinho. E o vulgo Buiú, né, era o codinome dele, e o Renatinho me apresentou para um camarada que era o irmão Sérgio, que era da igreja dele. O irmão Sérgio. O irmão Sérgio era alguém sui generis, tinha muitas características interessantes, mas uma das características que eu achava interessante do irmão Sérgio é que ele falava que só dormia de roupa. Ele falou assim, eu só durmo de roupa. Eu falei, mas irmão Sérgio, mas como é isso? Não, eu só durmo você não dorme de roupa, não? Ele, não, depende, às vezes está muito calor, Rio de Janeiro, muito calor, né? Bota um short meu irmão. Sem camisa? Isso é absurdo. Eu só durmo de roupa, manga, e no máximo o pé eu deixo solto, boto uma meiazinha. Eu falei, mas como é que é isso aí, irmão Sérgio? Por que isso? Ele falou, meu irmão, e se o anjo vier me visitar à noite? Eu vou ficar pelado perto do anjo? E eu pedia mesmo assim, Senhor, em nome de Jesus, não manda um anjo quando o irmão Sérgio estiver tomando banho, né? Porque, olha que situação. Imagina Jesus voltar na hora que ele está tomando banho. Pera aí, Jesus! Ô, Jesus amado, né? E troca aquela roupa, que situação, irmão Sérgio? Irmão santo. Era duas coisas que eu me lembro do irmão Sérgio. Uma era essa, né, que ele
só dormia de roupa. E outra que ele gostava muito de loura. Ele falou, eu adoro loura. Eu falei, mas como é que pode? O homem que diz que só dorme de roupa para ver o anjo, toda hora falava de uma loura. Vai entender crente, né? Como é que é, né? Para umas coisas são tão santos, mas para outras, né? Não, só durmo de roupa. Se tiver uma loura, não sei, mas só durmo de roupa. Meu irmão, Deus não vai mandar um anjo para te render durante a noite e fazer a obra na sua vida. Deus não vai fazer isso. Deus quer construir um grandioso futuro, mas Ele vai fazer isso através da nossa disposição, do nosso esforço e muitas vezes das nossas lágrimas. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não desperdice as suas lágrimas, meu irmão. Chore, mas chore com a fé de que Deus fará das suas lágrimas o instrumento que vai regar a sua vitória. Você consegue entender o que se passa nesse salmo? Uma vez eu estava lendo algo a respeito disso que me fez abrir os olhos para o que o salmista está dizendo. Os povos que têm uma economia eminentemente agrária, muitas vezes passam por uma colheita muito fraca, e a única coisa que resta são poucas sementes. E o tempo vai passando, o alimento se foi, e a única coisa que se tem ali são poucas sementes. E o filho começa a pedir alimento, ele poderia usar aquelas sementes para poder fazer alguma coisa para se comer, mas ele não pode usar aquelas sementes. Porque se ele usar aquelas sementes para matar a fome do seu filho, o que vai acontecer na próxima plantação? Ele não vai ter nada para plantar. E sabe o que ele faz? Ele deixa o filho gritando de fome ali, porque ele precisa preservar aquelas sementes. Consegue imaginar? E ele vai plantando aquelas sementes chorando, porque aquilo era a única coisa que restava para ele. Ele planta aquelas sementes chorando. Ele não tem nada mais. Ele só tem a esperança de que Deus vai fazer brotar dali o alimento. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Sei, meu irmão, é assim, Deus quer construir o seu futuro, mas é através de você, é através da sua vida, muitas vezes das suas lágrimas, da sua luta. Deus quer fazer grandes coisas nessa igreja, mas Ele não vai mandar anjos para fazer isso. Ele desperta você para realizar essa obra nesse lugar. Você. E por isso eu quero dizer, o convite que Deus faz para nós é um convite a pensar grande. Deus nos convida a pensar em todas as coisas que Ele pode fazer, a não pensarmos pequeno, a não pensarmos dentro da caixa, mas pensar em todas as coisas que Deus pode fazer. Eu fui presbítero numa igreja no Rio de Janeiro, que ela tem um terreno de esquina, um terreno muito bom até hoje lá, terreno ótimo. Eu lembro que muita gente questionava porque era uma congregação, e as pessoas diziam assim, para que precisa desse terreno grande assim, né? Terreno ótimo. Mas eu não presenciei esse momento, eu soube que antes desse período, a congregação já estava lá, houve uma oportunidade para comprar uma casa que estava do lado, um terreno que estava do lado. E na época as pessoas que eram responsáveis pela igreja disseram que assim, não precisa, já é um terreno muito grande, para que vai comprar um terreno que está do lado? Hoje a igreja cresceu, a igreja ocupa todo aquele espaço e não tem mais um terreno do lado para poder comprar. Porque pensaram dentro da caixa. Não julgaram que no futuro Deus poderia fazer coisas maiores. Não julgaram que no futuro Deus poderia fazer coisas ainda mais grandiosas. Meu irmão, pense fora da caixa, pense grande. Deus pode fazer muitas coisas e Ele irá fazer. Alarga o espaço da tua tenda, diz o profeta. Estenda-se o todo da tua habitação e não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque eis a promessa, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão. Eu penso grande. Não importa, você pode dizer o que quiser de mim. Pode dizer que eu sou louco, que eu fico imaginando coisa que... Eu penso assim... Deus pode fazer coisas grandiosas, porque Ele fez no passado.
O meu Deus é todo-poderoso, o meu Deus é grandioso. Eu não posso pensar pequeno se eu quero ser fiel ao meu Deus. Eu posso pensar em todas as coisas que Deus pode fazer através dessa igreja. Eu não me contento em alcançar 1, 2, 3 pessoas. Eu quero alcançar esse bairro inteiro para Jesus Cristo através dessa igreja. Alarga o espaço da tua tenda. É como se o profeta estivesse dizendo para o povo: veja bem, é melhor você aumentar o espaço, porque grandes coisas eu vou fazer. Mas Deus, eu não estou vendo nada aqui agora, meu filho obedece, larga de ser besta, estou mandando aumentar o espaço, obedece. Mas eu não estou vendo nada aqui agora, você não vê porque você não tem olhos de fé, você não tem olhos espirituais, porque quando você tiver esses olhos, você vai querer aumentar mais ainda a sua tenda. Eu tenho muitos defeitos, irmão, mas é defeito demais. Falta quanto tempo para a eleição de pastor? Quanto tempo? 1 ano e meio? Não posso ficar falando muito desses defeitos, não, senão eu perco o voto, né? Mas assim, eu tenho muito defeito, irmão, é muito defeito, é. Os irmãos já perceberam alguns, né? Ou muitos, eu diria assim. Mas um defeito eu não tenho os meus olhos cegos para o que Deus pode fazer, não tenho. E eu vejo coisas grandiosas que Deus pode fazer nesse lugar. Eu penso grande porque o meu Deus é grande. E eu estou alargando o espaço da minha tenda. Eu estou estendendo o todo da minha habitação. Eu estou alongando as cordas para poder fincar as estacas lá longe e deixar essa tenda maior ainda, porque o meu Deus vai fazer com que a gente transborde para a direita e para a esquerda. Eu creio nisso. Pense grande, meu irmão. Agora tem um outro elemento aí. Se você quer pensar grande, se você realmente acredita naquilo que Deus pode fazer, você precisa estar aberto às mudanças do crescimento. Porque onde há crescimento, há mudança também. A tenda não vai mais poder ficar do jeitinho que ela era. Essa tenda vai precisar mudar. As estacas não vão poder continuar nos lugares onde elas estavam. Essas estacas vão ter que ir para outros lugares. Você precisa estar aberto às mudanças do crescimento, se você quer ver aquilo que Deus vai fazer com você. Sabe como é que é? Adolescência, sabe como é que é? O camarada tinha aquela vozinha. Oi, mãe, oi, pai. Aí chega na adolescência e começa a engordar. Engordar, ó. Alguns engordam também. Começa a engrossar a voz, né? Mas é aquela engrossada, sabe como é que é aquela engrossada? Oi, como é que tá? Pastor! É assim, né? Começa, né? Eu quero entrar para coral, grato sou. Né? É assim. Qual é a sua voz? Tenor, barítono? Eu não sei, né? É assim. Tá rindo? É assim mesmo. É. Eu acho que eu vou entrar nesse coral. É todo cheio de mudanças do crescimento. É assim. Aí começa a explodir aquelas espinhas na cara, né? É aquela beleza. É por isso que eu tenho essa face igual território lunar, sabe como é que é? Cheio de crateras, né? É a adolescência, né? Começa a aparecer aquele negócio. E cabelo, eu estava elogiando esses dias aí, os bigodes de alguns dos irmãos aí, um fiozinho para o lado, outro para o outro, assim, aquele negócio. Tá vendo? Tem um irmão da igreja, não vou dizer quem é, tem um pré-adolescente da igreja, que postou umas fotos essa semana fazendo assim no espelho. Eu não vou dizer quem é, não vou olhar para ele também, fechar meu olho. Mas ele sabe quem é. Postou algumas fotos, eu falei, tá ficando fortinho. É assim. Mudanças do crescimento. O cabelo começa a crescer, o corpo começa a mudar. É assim, a adolescência retrata bem o que é isso. Mas sabe o que acontece, irmãos? Olhe bem, a gente quer que a nossa igreja cresça, mas a gente não está disposto a enfrentar as mudanças do crescimento. Se você quer que essa igreja fique igualzinha como ela era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, lamento dizer, você não quer que essa igreja cresça, porque é impossível uma igreja crescer sem mudar as coisas do lugar. É impossível. Mas pastor, é tão bonitinho, gastou tanto dinheiro para construir esse negócio aqui, é redondinho, é uma coisa bonita isso aqui. O senhor sobe, fica lá no alto, eu quase só vejo o senhor pequenininho lá na frente, mas é tão bonito o senhor lá no alto, pregando. Meu irmão, eu quero mais é que a igreja cresça, a gente tem que quebrar isso tudo aqui, meu irmão, é isso que eu quero. Né? Pastor, mas deu tanto trabalho fazer, a gente faz um melhor. Né? Pastor, mas tem certeza? É melhor ficar do nosso tamanho mesmo, tá bom, né? Crescer. Meu irmão, fica do seu tamanho e você para o seu lado lá, eu quero crescimento, é isso, né?
Pastor, mas são 75 anos da construção desse espaço aqui. Imagina que bonito, quando a gente estiver fazendo aniversário da construção desse espaço, falando assim, meus irmãos, nós vamos derrubar esse templo aqui, porque não cabe mais as pessoas, vamos fazer uma festa. A gente fica com as fotos, irmão, depois fizeram foto, Facebook, esses negócios, fica lá para todo sempre. As fotos é assim. A gente quer eternizar as coisas, quando o projeto de Deus não são as coisas, e são as pessoas. Essas são o projeto de Deus. Quem vai estar no céu não são as coisas, não é o equipamento de som, não é o banco onde ele está, não são os tijolos, não são as janelas, não são as fotos, não são as memórias. Quem estará no céu são as pessoas que foram ganhas por Cristo Jesus através de nós. Esse deve ser o nosso investimento. E você precisa estar pronto para as mudanças do crescimento. Incomodam, doem, tiram a gente do lugar, eu sei disso, mas você precisa estar pronto para elas. Você estava ali acomodado com a sua vida de solteiro, mas ainda assim você decidiu casar, não foi? Você decidiu estabelecer esse projeto para a sua vida. Você amou aquela pessoa e você decidiu sair da sua zona de conforto, e o casamento muda tudo. E você estava casado, era uma beleza, você e a Liliela saíam, vamos no McDonald's, vamos, que alegria, né, ali. Eu e Silvânia vamos no McDonald's, é uma coisa. Pastor Fábio e Cris, quando vão no McDonald's, é outra, né? Eu falei hoje, pastor Fábio, para o Valdir e para a Lara, que convidar eu e Silvânia é mais fácil para ir lá. Convidar o senhor já é um pouquinho mais difícil, porque a despesa é muito grande. Culpado de tudo é o André, irmão. Come muito, aquela criança é um devorador. Aquela criança é terrível. Estava ali, você casadinho, beleza, tudo bem, mas você decidiu ter filhos. Por que você decidiu ter filhos? Porque você entendeu que este era o projeto do Senhor para você. Porque Deus nos deu a graça de poder criar homens e mulheres de Deus. Isso é uma graça que Deus nos dá. E você decidiu fazer isso, e isso te tirou da tua zona de conforto, não foi verdade? Filhos mudam tudo. Meu irmão, se você quer crescimento para essa igreja, se você quer que as coisas aconteçam aqui, se você quer ver o grande futuro que Deus vai construir, você precisa estar preparado para sair da sua zona de conforto. As coisas vão mudar, isso é inevitável. As coisas vão mudar, meu irmão. Mas mais ainda, pastor, tanta coisa mudando, vai mudar mais ainda, meu irmão, vai mudar. Mas vai mudar para melhor, meu irmão. Que é isso que o nosso Deus faz. Mudanças do crescimento, as estacas vão ter que sair do lugar. O todo vai ter que ser jogado um pouquinho mais para lá, porque essa tenda vai ter que crescer. E eu lhe digo outra coisa, nós não podemos ser empecilhos para o crescimento, nós não podemos ser. Eu acho interessante que o profeta Isaías, no texto que a gente leu, ele dá uma opção de ordens positivas, não é isso? Ele diz, olha, vou ler só as positivas. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, certo? E no meio dessas ordens positivas tem uma ordem negativa. Ele diz assim, não o impeças. O versículo completo é, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Sabe o que Deus está falando ali? Nós não podemos ser empecilhos para o crescimento. Meu irmão, não impeça o crescimento que Deus quer trazer a essa igreja. Por favor, não faça isso. Mas pastor, eu gosto das coisas como eram. Eu gosto do jeitinho que era, com aquele grupo de pessoas. Eu não gosto dessa barulheira. Eu não gosto dessas pessoas novas que estão chegando. Eu não gosto desse pessoal que não entende como é que a igreja funciona. Eu não gosto disso. Eu não gosto muito do senhor também, não. Eu não gosto Eu não gosto, pastor, das coisas como são. Irmão, louvado seja o Senhor, porque existem várias igrejas no mundo, existem várias comunidades. Você pode servir ao Senhor em qualquer outro lugar, mas não impeça o crescimento da obra de Deus aqui nesse lugar. Não impeça. Não o impeças, diz o profeta. Nós não podemos ser empecilhos para a obra do Senhor.
E muitas vezes a gente está crente que está abafando, está crente que está fazendo as coisas, está crente que está lutando pela tradição presbiteriana, calvinista, não fazendo nada disso, está só servindo como empecilho para o crescimento, pedra de tropeço, sal que perdeu o sabor, não presta para nada, senão para ser lançado fora e pisado, disse Jesus. Você precisa de sabor nessa sua vida, meu irmão. Você precisa do sal, da graça de Jesus Cristo no seu coração. Não impeça o crescimento da obra do Senhor. Longe de mim, Senhor Deus, longe de mim ser uma pedra de tropeço, longe de mim ser um empecilho para o Senhor, longe de mim. Você quer mesmo honrar a tradição calvinista? Você quer mesmo honrar essa tradição? Então faça como ele, meu irmão. Tenha coragem de questionar aquilo que não é verdadeiro segundo a palavra de Deus e tenha coragem de estender o espaço da sua tenda, como Calvino fez, como Lutero fez, como Zwinglio fez, Ecolampádio, todos os grandes reformadores fizeram. Tenha a coragem de abalar as estruturas do seu tempo, tenha a coragem de fazer isso, não impeça o crescimento da obra do Senhor. Mas eu não posso terminar essa conversa aqui sem falar dessa última imagem aqui do profeta Isaías. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Firma bem as tuas estacas. Só vai haver crescimento saudável na nossa igreja se os nossos fundamentos forem sólidos, se as nossas estacas estiverem bem firmadas. Às vezes a gente comprou uma barraca, eu e Silvânia. Alguns lembram, a suíte pastoral, lembra, né? A gente montou aí em alguns acampamentos aí a barraca, né? Porque ela é monstruosa, ela é enorme, né? Então, cabe todo mundo a fazer acampa dentro na barraca. E é o seguinte, eu não queria pagar o mico de montar aquela barraca já no acampamento. Eu falei, eu não posso fazer isso. Então, o que eu fiz? Montei a barraca na minha sala. Aquela luta e um pedaço vinha e batia na televisão, e o outro pedaço vinha e batia no outro lado. Aí eu montei e falei, pô, excelente, né? Aqui ficou no padrão, beleza. Cheguei lá, no outro dia, já, no acampamento, esse segura para lá, segura um para cá, segura outro para lá. O negócio não ficava em pé de jeito nenhum, é claro, né? Eu não prendia estaca no chão da minha sala, é claro, graças a Deus, eu não fiz isso, né? Martelei ali, não tinha vento na minha sala, chegava naquele lugar, batia um vento lá, bum, ia para lá, aí a barraca inteira, ela ia inteirinha, mas ia lá para o outro lado, plect. Depois ia para o outro, falei, Jesus amado, o que é isso aqui, né? Se você não firmar bem a estaca, meu irmão, não adianta. Eu quero o crescimento aqui, eu quero que Deus dê esse crescimento, mas eu quero que as minhas estacas estejam firmes, que os meus fundamentos sejam sólidos. Essa igreja precisa crescer, mas precisa crescer firmada na palavra do Senhor. Essa igreja precisa crescer conhecendo as Escrituras, sustentando a sã doutrina que nos foi legada pelos nossos pais. É assim que essa igreja deve crescer. Nós precisamos de homens e mulheres que amem a palavra do Senhor, que amem estudar esse livro, que contem as histórias da palavra do Senhor para seus filhos, que parem de ficar falando sobre as novelas e sobre os filmes para os seus filhos e separem tempo para ensinar a palavra do Senhor para eles, que parem de ficar dormindo até tarde no domingo pela manhã e não trazem seus filhos para a igreja. Nós precisamos de pais comprometidos com crianças que sejam conhecedores da palavra do Senhor. Eu quero crescimento com estacas bem firmadas aqui nesse lugar. Eu quero uma igreja que cresça, mas uma igreja que cresça em oração, que saiba a importância de dobrar os seus joelhos diante do Senhor, que saiba a importância de colocar-se na presença do nosso Deus, que saiba a importância de gastar tempo com Deus em oração, de a exemplo de Jacó lutar com o Senhor no vale da oração, que entenda, como diz o hino, que preciosas são as horas na presença do Senhor. Eu quero uma igreja que ore nesse lugar. Eu tenho alguns amigos que já foram até a Coreia do Sul. Esses dias mesmo, o reverendo Arival, pastor da igreja presbiteriana de Pinheiro, estava organizando uma caravana de pastores para ir até a Coreia do Sul e conhecer o que Deus tem feito lá nos últimos anos.
Deus tem feito uma obra grandiosa lá, e uma das coisas, eu acho que eu já compartilhei isso com vocês, uma das coisas que mais me chama a atenção do que eles contam, é que quando você anda pelas ruas de Seul, às 4:30 da manhã, você escuta um burburinho em toda a cidade, no centro da cidade. Você vê, meu Deus, o que é isso? Quando você começa a olhar para os lados, você descobre o que é. Milhares de pessoas ajoelhadas, orando nas igrejas, às 4:30 da manhã. Milhares de pessoas. E diz que quando você olha 4 horas da manhã, você vê aquele burburinho de gente andando na cidade, mas você fala, não é possível, não é possível. Ali é o centro comercial. Não é que as pessoas estão saindo de casa para pegar o trenzão, para pegar o busão, para pegar a van, para pegar a Kombi, para pegar a bicicleta, enfim, todos os meios para poder chegar no trabalho. Não é isso. Eles já estão no lugar de trabalho. É porque eles chegaram mais cedo ali para orar na presença do Senhor. Irmão, qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar? Qual foi? Depois você reclama que você não tem poder. Depois você reclama que você não tem unção. Mas você não vai ter mesmo se você não ora, meu irmão. Porque quando eu não oro, eu sou só o Christian. Quando eu não oro, eu sei contar piadinha, eu sei fazer as pessoas rirem, eu sei entreter as pessoas. Você vai passar 1 hora aqui sendo entretido por mim. Mas quando eu oro, o Christian não importa, é Deus que fala aqui através de mim. Você percebe a diferença? Quando eu não oro, sou só eu. Quando eu oro, é Deus que está aqui. Deus assume o controle, Deus assume o comando. Eu quero uma igreja que cresça, mas uma igreja que cresça em oração. Quero uma igreja que cresça em comunhão, meu irmão. Que entenda a importância de caminhar junto com seus irmãos. Que entenda que nós somos uma única família. Aqui não há lugar para fofoca, aqui não há lugar para falar mal dos outros, aqui não há lugar para apontar o erro dos outros. Ao contrário, aqui é o lugar de sanar a doença do outro. Aqui é o lugar de ir em direção àquele que manca para corrigir o seu caminhar. E isso é comunhão e é essa igreja que eu quero. Porque se for para ter uma igreja cheia de fofoqueira, é melhor estar vazia, meu irmão, né? Uma igreja que cresça em comunhão. Uma igreja onde a gente possa ser irmão de verdade. Se você não estuda à noite, meu irmão, se você não tem uma outra atividade à noite, cadê você que não está nos gols? Cadê você que não está participando dos grupos de oração e louvor dessa igreja, dos pequenos grupos dessa igreja, que são instrumentos de comunhão aqui nesse lugar? Nós temos uma média de 120, 130 pessoas nos nossos pequenos grupos, mas eu tenho certeza que nós podemos ter mais do que isso. Se você hoje se comprometer a ser alguém atuante também num pequeno grupo, a conhecer melhor os seus irmãos, a estar com eles, meu irmão, Deus pode fazer grandes coisas aqui. Quem aqui conhece todo mundo que está na igreja aqui, levanta a mão. Quem conhece? Pelo menos assim, 90% das pessoas que estão aqui na igreja. Vai, levanta a mão. Dá uma olhada aí. 90%. Todo mundo é demais, tem visitante. Vai, tudo bem. Você não vai conhecer. Vai ser impossível conhecer. Porque a obra que Deus vai fazer nesse lugar é tão grande que vai ter tanta gente que não vai dar para a gente conhecer todo mundo. E como é que eu vou fazer, pastor? Você precisa de um pequeno grupo. Você precisa de pessoas que te apoiem. Não vai dar para você conhecer todo mundo. Você precisa de um grupo de pessoas que orem com você, de um grupo de pessoas que caminhem com você, de um grupo de pessoas que entendam as suas dores, que entendam os seus problemas, que ore com você, que leia a Bíblia com você. Você precisa de um gol. Ah, não, pastor, meu time ganhou. Não, não é o seu time. Você precisa de um gol. Grupo de oração e louvor. Você precisa de um pequeno grupo. Mas você não precisa esperar a igreja ficar desse tamanho todo. Você já pode fazer isso agora. Pega no seu boletim, tem endereço ali, ó. Ah, mas eu nunca fui na casa dessa pessoa. Vai na cara de pau. Eu vou na casa de uma opção de gente que eu não conheço também. Eu vou, não tem problema não. Eu vou, peço Nescau. Eu vou, meu irmão. Quero saber. Tem Nescau? Tem. Tem refrigerante? Tem. O quê? Coca? Não, Dolly. Ah, eu tomo também. Vai, mas não. Tem esse negócio não. Só pergunta, pastor, eu acho engraçado quando a pessoa pergunta, pastor, o que é que o senhor come? Quer ver? É fácil perguntar o que eu não como. Hoje a gente estava muito cansado, saiu daqui, levamos para casa para descansar. Falei, vamos parar num lugar antes de ir para casa. Aí a gente estava indo para um outro lugar, mas de repente apareceu assim do lado, assim,
comida tailandesa. Eu olhei para a Silvana olhou para mim e falou, já comeu comida tailandesa? Não, eu falei, é agora. Aí, meu irmão, eu entrei lá, já tinha um negócio assim na mesa, Festival da Pimenta. Meu olho começou a arder só de olhar aquele negócio ali. Festival da Pimenta. Até a sobremesa tinha pimenta, até a sobremesa. Já sentamos, vamos ter que ficar até o final, meu irmão. Vamos ter que ficar, não vai fazer essa vergonha, não. Falei, meu amigo, qual é a coisa mais leve que tem aqui? Ele falou, não, vou trazer isso aqui, um curryzinho leve. Leve, então tá bom. É tranquilo. Os tailandeses, eles comem coisas tranquilas. Então tá bom. Aí veio. Comecei a comer, meu irmão. O negócio era gostoso. Mas eu vou lhe dizer que se aquilo era o leve, eu não queria conhecer o pesado, meu irmão. Não queria. Eu fui salvo por Jesus Cristo, eu não vou para o inferno, não quero as chamas ardentes. De maneira nenhuma. Meu irmão, era uma luta aquilo ali. E ele trouxe uma geleiazinha, meu irmão. Não conheço o irmão, não, eu estou olhando aqui. Trouxe uma geleiazinha. Meu irmão, quando ele falou, prova, você vai gostar. Eu acreditei, né? Eu botei um pouquinho daquela geleia ali, meu irmão. O Silvana virou para mim e falou assim, Cristo, eu não sabia que você me amava tanto, você está chorando, olhando para mim, chorando. Eu disse, salva, né? Aquele desespero. O que você come, pastor? Está brincando comigo? Eu como até aquela pimenta desgramada ali, né, meu irmão? O que você come? Ah, pastor, mas como é que eu vou na casa dessa pessoa? Vai, meu irmão, vai em nome de Jesus, conheça outras pessoas, se abra para novos relacionamentos. Você vai viver uma eternidade com essa pessoa no céu. Você vai viver para sempre com ela. Conheça outras pessoas. Seja abençoado pelos seus irmãos e irmãs em Cristo aqui nesse lugar. É uma dádiva a gente poder ter amigos aqui, a gente poder ter pessoas com quem a gente se abre, com quem a gente se relaciona. Cultiva essas amizades que Deus deu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero uma igreja que cresça assim. Eu sei que Deus vai fazer essa obra assim, mas eu quero que as minhas estacas estejam bem firmadas. E para você firmar as estacas, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa ser um homem e uma mulher de oração, você precisa experimentar a comunhão, você precisa frequentar os cultos de adoração dessa igreja, ter um coração de adorador, você precisa se comprometer com o serviço, com a evangelização. Essas são as nossas estacas, é esse tipo de crescimento que eu quero. Eu não quero crescimento a qualquer custo, eu não negocio os princípios da palavra do Senhor. Eu quero um crescimento com as estacas bem firmadas, um crescimento saudável, sólido, crescimento plantado pelo Senhor. Louvado seja Deus pelos 55 anos de organização dessa igreja, louvado seja Deus. Mas eu me empolgo muito mais quando eu olho para frente do que quando eu olho para trás. Eu me empolgo muito mais com os próximos 55 anos do que com os últimos 55 anos. Eu me empolgo muito mais com as bênçãos que virão à frente do que com aquelas que ficaram para trás. E você, meu irmão, o que é que te empolga? O que é que te move? O que é que te movimenta? Eu louvo muito a Deus por essa igreja, louvo muito a Deus por ela. E eu converso muito com a Silvânia sobre a igreja aqui, né, sobre os nossos planos para o futuro, o que a gente vai fazer. Os irmãos sabem, eu sou um capelão do Exército, eu posso ser movimentado para qualquer lugar do território nacional. E a gente conversa muito sobre quais vão ser os passos que a gente vai dar no futuro, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é: nós somos muito abençoados por Deus por estar aqui nesse lugar. Nós somos muito abençoados. Eu louvo muito ao Senhor por estar aqui. E eu me empolgo com o que Deus está fazendo nesse lugar. Já tive a oportunidade de compartilhar isso com algumas pessoas. Eu me empolgo por ver o que Deus está fazendo. Eu me empolgo por ver vidas se achegando à presença do Senhor. Eu me empolgo por ver gente se achegando aos pés de Jesus Cristo. Eu me empolgo com isso. Eu me empolgo por ver pessoas novas se achegando à igreja e já assumindo lugares nos ministérios. Eu gosto de ver quando o coral se apresenta e tem carinhas novas ali, gente que está chegando à igreja e já deseja contribuir. Eu me empolgo quando eu vejo pessoas que se achegam no ensaio aqui do louvor, que são os espaços que eu estou mais presente.
e se oferecem para tocar aqui, para estar junto. Eu me empolgo quando vejo um coral como o Coral Grato Sou, que hoje começa o seu ministério aqui. Eu me empolgo com gente que sonha coisas novas, que pensa em outros ministérios. Eu me empolgo quando eu posso me reunir com os presbíteros e pastores, não para discutir sobre o orçamento da igreja, não para discutir se vai pintar a igreja dessa cor ou outra, não para discutir se vai mandar um pastor para esse lugar ou para o outro, mas a gente se reúne para dobrar os joelhos e orar junto e chorar junto. Eu me empolgo por isso, porque eu sou pastor e presbítero há tantos anos e eu nunca tive isso, e eu tenho isso nesse lugar. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pelo conselho dessa igreja, porque são homens de Deus. Eu louvo a Deus por isso. E eu não tenho medo de me submeter à autoridade dos presbíteros dessa igreja. Eu não tenho medo de me submeter ao conselho dessa igreja. São homens falhos como eu, mas são homens de Deus. Eu louvo ao Senhor pelo que Deus está fazendo aqui. Eu louvo ao Senhor pelo que Deus já fez aqui. Mas, meus irmãos, preciso confessar para os irmãos, o meu coração se empolga de verdade com as coisas que Deus ainda vai fazer aqui nesse lugar. E eu penso no autor do hino sacro e fico imaginando essas bênçãos que Deus nos dá, essas coisas que Deus faz por nós. Eu tenho uma caixa de Bíblia, eu vou confessar um pecado para os irmãos. Eu comprei uma caixa de Bíblia há um ano e blau atrás, né? Eu nem lembro quanto tempo faz. E, na verdade, o pastor Fábio tinha que confessar um pecado também, porque ele roubou 4 Bíblias dessa caixa lá na minha casa. É verdade. 5, é. Era uma caixa de Bíblias que eu comprei lá, e eu comecei a escrever dedicatórias para os membros da igreja, porque a gente tem o hábito de doar uma Bíblia para os novos membros da igreja, né? Então tem uma porção, porque eu esperei terminar aquilo ali para poder trazer. Eu tenho que terminar aquilo e trazer, né? E esses dias eu estava meditando, sem brincadeira, eu vou precisar comprar mais umas 2 caixas. Mais umas 2 caixas. Porque de lá para cá, a gente já recebeu muitas outras pessoas. Eu tinha dito para os irmãos no outro domingo que a gente vai receber 24 pessoas no primeiro semestre. Paz, meu irmão, vai ser mais de 24 pessoas. Você entende o que Deus está fazendo aqui nesse lugar? Deus está fazendo uma obra santa. É obra santa, ninguém detém. Mas, meu irmão, isso são gotas de bênçãos aqui. E como diz o autor sacro, gotas benditas já temos. Chuvas rogamos a Deus. Meu irmão, quando Deus fizer cair sobre nós as suas chuvas de bênção, sai de baixo, meu irmão, sai de baixo. Porque coisas grandiosas Ele vai fazer aqui. Como é que você encara a vida da sua igreja? Como é que você encara a sua vida pessoal? Como é que você encara as suas lutas, a sua vida com Deus? O que você já construiu até agora? Porque pode ser que você está aqui hoje e nunca tenha experimentado algo pessoal com Jesus Cristo, e de repente você está esse tempo todo me ouvindo falar e falando, cara, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou dessa igreja, eu não sou nem crente, eu vim aqui para ouvir o pessoal cantando, eles me chamaram aqui para ouvir, eu nem conheço nada disso, não sei, estou vendo eles cantando, mas nem entendo as coisas que eles estão falando direito. O que é aleluia? Eu não sei o que é aleluia. Eu vi eles cantando aleluia, não sei o que é isso. De repente você está aqui e não sabe, né? O que são essas coisas? Não sei. E eu pergunto para você, como é que você tem construído a história da sua vida? O que você traz do passado? Como é que você olha o teu presente? Como é que você vê o teu futuro? A quem pertence a sua história? A minha história pertence a mim, pastor. Eu construo a minha história, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu futuro. Que infeliz é você, meu irmão, que infeliz é você. Você é escravo da sua própria vontade, e a Bíblia ensina que a sua vontade é o pecado. Eu não sou dono da minha história, eu não sou dono da minha vida, eu não sou dono do meu futuro, eu abri mão disso faz tempo. Abri mão disso faz tempo. Um dia eu disse assim para Jesus, Jesus, a minha vida é tua, faz da minha vida o que o Senhor quiser. É por isso que às vezes alguns irmãos vêm falar algumas coisas comigo e dizem assim, pastor, mas por que o senhor faz desse jeito? O senhor vai arrumar muito problema, pastor. O senhor vai arrumar...
pastor, o senhor é louco. Se o senhor fizer isso, vai vir 30 em cima do senhor. E eu fico com medo danado. Vou ser sincero para os irmãos. Eu estou sendo sincero. Fico com medo danado. Falo, caramba, vai ser isso mesmo. Eu vou confessar que às vezes eu fico com mais medo pela minha esposa. Vou confessar. Porque eu penso assim, eu me meto nos negócios, eu mesmo me viro, né? Minha mulher não é pastora, né? Minha mulher não tem que sofrer as coisas que eu escolhi para mim. Muitas vezes, eu tenho certeza que o reverendo Fábio às vezes pensa isso também. E às vezes eu fico com medo, né, de ter que enfrentar determinadas situações, saber que isso vai gerar oposição. Mas eu sempre digo isso para as pessoas, eu falo, meus irmãos, eu não estou fazendo porque eu quero fazer. Eu estou fazendo porque Deus quer que eu faça. Porque eu não sou o dono da minha vida. Deus é o dono da minha vida. Se você tem algum problema com o que eu estou fazendo, você vai reclamar com quem mandou eu fazer, não comigo. Você é o dono da sua vida, meu irmão. Quem sabe nessa noite você possa deixar de ser o dono da sua vida, entregar a sua vida para Jesus Cristo. Acredite, Deus nos conduziu em nosso passado, Deus nos dá vitória em nosso presente, mas Deus fará muito mais em nosso futuro. Você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão.